Olá, pessoal que acompanha nosso canal, sejam bem-vindos a mais um KidCast, o seu podcast semanal. Hoje nós estamos com uma dupla que conhecemos há pouco tempo, mas eu descobri que eu já conhecia eles de algum tempo por causa das músicas que eles escrevem, né? Com quem nós vamos estar falando hoje, Raul? Bom, hoje nós estamos aqui com um casal maravilhoso. Gente, foi muito maravilhoso esse encontro. Eu já agradeço, tá bom? E o nosso casal hoje aqui é um casal de músicos. Pastor Pablo Sanches e a nossa musicista Juliana Sanches. Olha aí com vocês. Tudo bem, gente? Podem se apresentar mais, pode falar mais. Tudo jóia. Fala pra Obrigado pelo convite. convidado. Obrigado pelo convite. Estamos aqui passando um mês aqui em Nova York, conhecendo novos amigos e atuando um pouco na igreja luso-brasileira. Então, eu sou Pablo Sanches, sou formado em teologia e em música e trabalho nessa área de louvor e adoração, trabalho na formação de pastores nessa área. Também a gente trabalha como professores de piano, de canto, de instrumentos musicais em geral, e mostrando para as nossas novas gerações, para a juventude, o valor da música e o poder que a música tem e como ela pode ser uma bênção nas nossas vidas. Uhum. E você, Ju? Gente, primeiro eu queria falar da oportunidade ímpar de estar aqui com vocês. Eu também tenho a mesma sensação de que a gente já se conhece há muito tempo, porque a Aham. afinidade é muito grande, a sintonia, e vocês são muito queridos. Muito obrigada. Ah, obrigada. Então, me formei pela UFMG, fiz faculdade de piano, bacharelado, estudo piano desde meus 5 anos de idade. Esse foi um sonho dos meus pais, e eu me engajei nessa trajetória, estou aqui e não me vejo fazendo outra coisa, a não ser música. E nossos caminhos se cruzaram, e a gente se casou, e hoje em dia a gente vive pela música, para a música, nossa casa a gente respira música, e a gente tenta passar isso também para as pessoas que a gente se envolve, né, Uhum. como lá na faculdade, por exemplo, a gente lida com criança, adolescentes, universitários. Qual faculdade? Faculdade Adventista da Bahia, que agora não é mais faculdade, nós somos agora uma universidade. Então o Uau! nosso novo nome é UniAN. Unian. Mudou. A gente Depois você Antes coloca o era era IAN. IAN. O nome é IAN. Muitas pessoas conhecem esse antigo nome, né? Daí passou a chamar FADBA, Faculdade Adventista Adventista da da Bahia. Bahia. E agora a gente voltou um pouquinho, retomando o IAN, mas de uma forma agora um pouco mais global aí, Como universal. centro universitário. Localizado ali perto de Salvador, ali na região do Recôncavo Baiano, perto de Feira de Santana, Bahia, Brasil, e Salvador, que é a capital do estado. Quais são os cursos que tem disponível lá? São 13 cursos, Danilo. Nós temos o curso de teologia, né, que eu já falei, nós temos vários cursos na área de saúde e odontologia, é a única faculdade adventista de odontologia no Brasil. Nós temos fisioterapia, psicologia, nutrição, gastronomia, Enfermagem, enfermagem. Daí, saindo da área de saúde, nós vamos para pedagogia, administração, ciências psicologia, contábeis, psicologia, que ficou para trás, que é na área de saúde também. Eh, São 13 cursos, vários cursos. TI. Uhum. Eu queria falar aqui rapidinho, a gente estava aqui antes conversando, qual o tema, qual a pauta. E eu acho que é muito importante a gente falar novamente o intuito do nosso podcast aqui, eu estava até explicando para vocês. O nosso podcast ele tem um tripé, que é o crescimento físico, mental e espiritual. E na parte espiritual, a gente tem a adoração a Deus. E a gente sabe que o louvor é uma forma magnífica de adorar a Deus. E então, gente, esse casal que está aqui na nossa igreja por 30 dias, foi muito engraçado, eu vou falar rapidinho a minha impressão, eu não falei isso com vocês ainda. A gente votou que iria receber vocês e tal, eu falei: "Ah, que legal, né, vai ficar ali". Mas, gente, é incrível, porque parece que vocês são da nossa igreja. Eu não estava no primeiro sábado, mas eu estava no segundo sábado, que foi sábado passado,
que vocês se dedicaram lá a ensaiar. Gente, eles estão aqui somente de passagem. Eles estão ensaiando o nosso louvor. Como é que é aquele hino deles? Estamos aqui Ah. nesse mundo, mas só de passagem? Mas o que é bacana, o que é bonito, é que vocês fazem que parece que vocês são membros da nossa igreja, que vocês trabalham ali, porque não parece que a gente se conheceu agora. Já está familiarizado É. com todo mundo, parece que já está bem Gente, próximo de todo é muito lindo, é muito bacana. O coraçãozinho já tá pequeno, viu? Porque eu pensei, falei, gente, que dó que eles vão embora, porque tá tão gostoso. Que bom. Então, assim, a gente vai hoje falar sobre louvor como forma de adoração a Deus, e eu acho que vocês têm muitas histórias para contar, Uhum. e eu quero agradecer muito, porque tá sendo maravilhoso. É uma pena que vocês já vão embora. E também Eu queria que vocês fala, ficassem A mais. gente volta. A gente também volta. falar um pouco como surgiu esse projeto de vir ficar um tempo Uhum. aqui e ajudar a igreja, né? E aproveitar e já marcar a próxima data de volta. Exatamente. Porque a Eu gente acho uma boa ideia. Fala, Ju, aí, como é que foi a ideia de vir para Sim. cá? De onde surgiu esse sonho? Interessante, né? Eu acredito muito que os sonhos, eles são de Deus e Ele coloca no nosso coração. Um dia eu olhei para o Pablo e falei assim, Pablo, Deus colocou na minha mente uma coisa, da gente ir para uma igreja nos Estados Unidos, a gente só precisa saber onde, para que a gente possa fazer o que a gente faz aqui. Porque a vida da gente é isso, sabe? Eu posso falar Cacá aqui, não Aham, posso? Cacá, pode. Porque, Cacá, assim, você falou que a gente tá aqui, que tá muito legal, louvor tudo, mas a gente faz isso com tanta paixão, sabe? Isso é a vida da gente. Eu, assim, se deixar, eu fico ensaiando 3, 4 horas no ensaio, porque eu quero ver funcionar, eu quero ver ficar bonito e lindo, porque o louvor para Deus precisa ser muito bonito, tudo de melhor. E aí eu falei, Pablo, vamos conseguir uma igreja, vamos fazer contato. E o Pablo tem alguns contatos, contato com a Cândida e o Rogério, e ele falou para eles, eles falaram: "Vamos entrar em contato com a igreja", e logo, logo deu certo. Então eu achei assim que, Deus colocou na nossa mente, ele sonhou junto com a gente e aconteceu. E vocês não conheciam a gente, Não? só conhecia o Rogério e a Cândia que nos conheciam, né? E vocês abriram as portas da igreja para nós e estamos fazendo um trabalho bem curto, né, com pouco tempo, 4 sábados, 4 finais de semana, mas plantando uma sementinha, né, Cacá, para que isso florifique e a coisa possa continuar crescendo cada vez mais para a honra e glória de Deus e para a edificação da igreja. Sim, gente, eu acho que vocês podem montar um projeto, É, Viajando com a Família Sanches. isso. Que, gente, é maravilhoso o que Legal. vocês estão fazendo. E as outras igrejas aí fiquem com ciúme, porque a gente foi privilegiado, porque é maravilhoso. Gente, ela pensa em tudo. É na paleta de cores da roupa de quem vai lá na frente. E o ensaio, o que eu achei que vocês não querem parar. Vocês não ficam cansados. Vocês estão ali, quer cantar e quer ensaiar. Eu também ficaria ali sexta passada até meia-noite, eu não me importaria. Mas muita gente cansa, né? Maravilhoso, gente. E para mim, o que eu mais gosto de fazer é ir para o louvor, é cantar lá na hora do louvor. É o que eu mais gosto de fazer na igreja, lá Ela na parte é do louvor. apaixonada com música. É. Então, para mim está sendo maravilhoso, muito obrigada, muito bom. E eu quero que vocês contem agora como é a vida de vocês, o dia a dia. Eu vi vídeos de vocês que vocês mostraram para nós sábado passado, a gente vai linkar alguns depois também, vai ficar bem legal. Legal. Então, conta para nós como é a vida de vocês. Então, eu fiz o ensino médio, o high school aqui da América, num colégio muito musical, chamado IASP, que é um colégio em São Paulo, e hoje chama-se NASP, né? NASP Hortolândia. E aquele ambiente muito musical do colégio, ele me estimulou e eu sinto que naquele momento foi um chamado de Deus. Pablo, vá trabalhar com música num colégio. Vá trabalhar como educador musical. E eu tomei essa decisão. Meus pais estranharam, porque música, assim, é uma área, assim, meio incerta, né? muito específica, né. "Não, pai, eu quero fazer música". E aí fiz vestibular, entrei na faculdade, me formei, e aí trabalhei, no primeiro momento, num colégio nosso chamado IABC. É um colégio localizado no estado de Goiás, bem no centro do Brasil, ali no Planalto Central. Trabalhei 7 anos nesse colégio, fui para lá solteiro
E aí, depois de 2 anos de trabalho no colégio, me casei. E ela que nunca tinha feito parte de um internato, estudado no internato, naquele ambiente de um internato adventista, que é um ambiente muito específico, assim, né? Ela veio, nós nos casamos e ela rapidamente se adaptou àquela realidade do colégio. E nós, os dois da mesma área, né? Os dois pianistas, a gente compõe, a gente rege coral, e essa parceria, que é um desafio, você trabalhar, a sua esposa ser da mesma área, eu sou chefe dela, ela é minha funcionária, e assim a gente vai. Acaba que a nossa casa é uma extensão do trabalho, é um desafio que a gente vai tentando sempre administrar. Então, trabalhamos 7 anos nesse colégio de ensino médio, com alunos ali do ensino médio, ensino fundamental, e aí, no 7º ano, no ano 2005, fomos chamados e fomos transferidos para essa faculdade que estamos até hoje, que é essa faculdade que eu falei no início, a Faculdade Adventista da Bahia. E aí lá o nosso trabalho se ampliou, porque agora nós não mais trabalhávamos só com o ensino médio, agora trabalhamos com os universitários. Eu rejo o coral universitário da faculdade, tem 120 vozes, 120 alunos aí dos cursos que nós falamos, né. Ela é professora de piano, e trabalha na escola de música. Dentro do campus, nós temos um departamento de música, onde esses cursos são ministrados, onde a orquestra ensaia, onde os corais ensaiam, e aí a gente trabalha assim, formando líderes, músicos para a igreja, e é uma palavra-chave, a palavra é o discipulado, ensinando os meninos técnicas, né, da música e como ministrar um louvor, como dirigir um coral, tocar um instrumento musical, e eles passam os 4, 5 anos por lá, fazem o curso, têm essa experiência musical, voltam para as suas igrejas de origem, muitas vezes, e aí lá eles são líderes, né, numa área que é uma área tão carente, né, a área de música no Brasil, a realidade também é difícil, né, são poucas pessoas, como ela disse, que é uma área muito específica, né. Então nós trabalhamos com isso, com a formação musical. E além disso, como eu disse no início, eu tenho a oportunidade de trabalhar na formação de pastores. Então os pastores, os alunos de teologia, eles têm duas disciplinas voltadas para essa área. Tem uma disciplina chamada música sacra, que ela é bem específica para música, ensina os pastores a reger, a história da música, etc. E uma outra disciplina chamada culto e adoração, que falam justamente sobre o tema da nossa conversa de hoje, né? Louvor e adoração. Então, esse é o resumo do meu trabalho. E a Ju tem outras coisas interessantes que ela produz, compõe e faz outras coisas legais lá. Fala pra nós, Ju. Então, como eu já tinha citado que eu comecei a estudar piano com 5 anos e tal, e aí depois eu tive a oportunidade de ir para um conservatório lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Do conservatório eu já fui para a faculdade, então assim, eu me via só naquele caminho da música mesmo, né. E comecei a fazer faculdade, as oportunidades chegaram, eu comecei a dar aula de piano em casa, depois eu comecei a trabalhar na escola adventista com coral infantil, e aí assim, a demanda chega e mediante a necessidade você começa a criar e começa a procurar determinadas coisas devido às necessidades. Quando eu comecei a trabalhar com coral infantil lá da escola adventista, a gente precisava se apresentar nos dias das mães, no dia dos pais, Natal, e eu gosto muito de criar, e não gosto muito de pegar algo que já esteja pronto e a gente, quer queira quer não, a gente está repetindo algo que já foi feito, e aí assim, você adapta aquele material para o seu próprio grupo, e até ter a questão de tom e de tipos e estilos de música, você consegue fazer, assim, de um jeito que adapta ao que a gente tem ali. Então eu comecei a produzir, fazer músicas para as mães, música para os pais, e aí fui adquirindo material. Uma vez a gente teve uma oportunidade de encontrar com a tia Cecel, aí ela falou: "Gente, vocês não têm música não?" Eu falei: "Tem, um monte, então me dá". Aí ela gravou música das mães, ela gravou música de Páscoa, ela gravou Água. Água. Água é sua. É, uma música da água. Água, sem ela não pode. Cacá conhece. A música tem um poder de No mínimo ela passa romper para as barreiras, crianças né. para ver.
Muitas pessoas conhecem, crianças que na época hoje já são adultos, conheceram a música. E aí, beleza. E depois que a gente se casou, que eu fui para o IABC, eu gosto muito de gente, eu gosto de casa cheia, e eu gosto de todo mundo ao redor, então colégio interno eu me identifiquei muito. E lá a gente trabalha dentro, a gente vive dentro do trabalho, então tudo fica mais intenso. Você não precisa ir para casa, pode ficar no trabalho ensaiando, e a música rende, e quando você vê, a gente só está fazendo isso. E final de semana, igreja, coral, todo mundo vive muito aquilo, assim, bem intenso, né. E a gente foi adquirindo repertório também. Lá, eu tive a oportunidade de uma música minha, na época, ter sido lançada no CDJA. Vou dar uma palhinha aqui para vocês. Unidos para sempre iremos estar, não importa o dia, não importa o lugar. Uma música que fala das raças, de Aham. cores, de pessoas diferentes. E tem uma outra legal também que o Ministério Está Escrito gravou, Ju. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Seguro vou com Cristo. Não sei se você lembra, Cacá, ela já é um pouco antiga. É antiga. É, Mara Leite gravou, a Mara Leite, aquela cantora. também, que é Não temas, porque contigo eu estou. Conhece, Dan? Não te assombres, porque sou teu Deus, te fortalece. E assim vai passando o tempo, a demanda chega e a gente vai fazendo, e aí a música ela vai para caminhos que a gente nem imagina, né? Quando a gente vê, uma pessoa já conheceu, outra. E a cereja do bolo foi que 3 composições da Juliana entraram no Inário Adventista, no novo Inário Adventista. Tô lá Agora, sábado passado, você colocou. É. Nossa, eu não para sabia. a honra e glória de Deus. Deus vai dando as oportunidades para a gente nem merece, na verdade, né? Mas assim, ele vai caminhando e quando a gente vê, a gente se realiza, a gente fica muito feliz, porque E são a música frutos. alcança lugares que a gente nunca poderia ir, a nossa música chega, isso é uma realização para os compositores, né. E uma outra curiosidade, A última música que recentemente a gente teve esse privilégio foi a música do I Will Go. Não sei se vocês o que é o tiveram. I Will Go? O I Will Go é um evento que abrange toda a divisão sul-americana. Um evento missionário de missões, de voluntariado, né, I Will Go. Aí eu go. E aí ela fez a música tema para esse grande congresso Línguas. internacional. Português, espanhol e inglês. E foi interessante porque, assim, a gente fica muito feliz quando surge uma oportunidade, porque o Brasil é muito grande, tem muitos músicos, e muitas das vezes as oportunidades elas chegam para outros e demora um pouquinho para chegar para gente. Aham. E aí chegou essa oportunidade, porque o I Will Go foi feito lá na FADBA, então eles falaram: "Vem cá, os músicos da FADBA podem fazer a Tem que música". participar. E eu falei: "Deus, por favor, me ajuda a fazer essa música, eu posso perder essa oportunidade?". E a gente até tinha feito uma outra que não deu certo, e aí eu falei: "Senhor, precisa dar certo, tem que dar certo, me ajuda". E deu certo. Todo mundo gostou, tá Uhum. aí, vocês podem tá no YouTube, vocês podem A gente pode pôr o link depois também. embaixo. Então só vou dar só Inclusive, uma linha do refrão. depois eu até quero colocar o link também do coral, porque eu achei muito bonito o coral que você Aquele vídeo da semana passada que a gente fez, que a sim, gente viu. e aí sim, Yeah. muito bonito. Dá uma palhinha pra nós aí, qual o Vamos ver em inglês, olha eu, hein, I Will Go. olha isso. Will Go. Cantando na América. I will go anywhere you send me. I will go to share the love you gave me. I will go spray to the road that is coming again. Tem uns errinhos aí, me perdoem, tá? Ah, ótimo, Mas tá tem um lindo. trechinho em espanhol também, me lembra? Vou ver se eu lembro. Eu vou. Yo voy, no importa el lugar. Yo voy, de Cristo voy a hablar. Yo voy a decirle al mundo que muy pronto vendrá. Uau, que E lindo. a cereja do bolo, não estou falando muito das nossas composições, mas
alguns dos nossos hinos, um hino meu, outro hino dela, foram traduzidos para o ucraniano e vão Uau. entrar no inário ucraniano que vai ser lançado no ano que vem. O país está em Legal. guerra, mas eles mesmo assim estão produzindo um inário. Legal. Então estamos ansiosos para Aham. ver como é que Aí vai soar a nossa música em ucraniano, aham. né. E aí você pensa como que um pedacinho seu tá indo para tão longe, tipo assim, o Exatamente. seu coração, porque na verdade a sua, né, a letra que você põe, a melodia que você tá produzindo ali é sua. E Aham. aí É um é um pouco de pedacinho você. seu que tá na Exatamente. casa de cada um lá na Ucrânia, A gente. gente pode Olha, falar que a que música ela, né, esse minutinho que a gente está falando sobre essas músicas, já engloba a missão, né. é, A gente está fazendo um trabalho missionário e o alcance a gente não tem não tem discernimento. não tem como E como assim quando você olha o alcance que o seu talento tem feito você chegar, querendo ou não, é o seu nome que vai para lugares, assim, mais, distantes, como você conseguir manter os seus pés no chão, assim, de saber que você só é um instrumento de É. Deus e não usar isso como um ego, assim? Interessante essa Como pergunta. se manter estruturado, assim, sabendo que você está fazendo a sua missão e não colocar crédito em você mesmo? Interessante essa pergunta, Dan, porque a gente está fazendo música, mas na esfera espiritual, sabe? A gente não está fazendo uma música para que seja um show ou que seja algo assim que a gente precisa que as pessoas dêem um retorno. É claro que um retorno de uma pessoa, um Reconhecimento. reconhecimento é importante, mas a música que a gente produz é uma música que precisa elevar as pessoas a Jesus. Então, assim, é muito fácil. Eu vou falar uma palavra assim, um pouco a forma colocada, de subir para a cabeça. Porque no momento que você está tocando e cantando, aquilo fica bonito e você começa a pensar: "Uau, que lindo! Nossa, eu estou cantando tão bem, que música linda!". Porque nós somos vaidosos, nós somos seres pecadores, né. Então eu fico trabalhando com Deus o tempo todo, falando: "Senhor, tire de mim, aquilo que não te pertence, tire de mim, Senhor, a presunção, o egoísmo", porque isso a gente tem que trabalhar o tempo todo dentro da gente. Então, Senhor, me use como instrumento nas tuas mãos para que o Senhor possa alcançar as pessoas através de mim. uhum, E assim, um detalhezinho importante quando a gente fala sobre isso que o Dan perguntou, a gente precisa ter a noção do que é adoração, né. E a gente quando fala em adoração, eh, o cantor, o pastor, compositor, eles são meros inspiradores, eles têm uma função secundária, né. Então, nós não somos os protagonistas. Quando você fala em adoração, adoração tem a ver um dos significados que a Bíblia fala de adoração é serviço, é prestar um serviço de adoração, e o louvor entra como parte desse serviço, as músicas cantadas, né. E então quando você fala de adoração, é algo coletivo que a igreja toda participa, a igreja toda presta esse serviço de adoração, então o protagonista não é o cantor, o pastor, o protagonista é o adorador. É o membro da igreja que está junto ali em comunidade adorando, com as suas ofertas, com as suas músicas, com as suas orações, com o seu testemunho. Então, essa cultura de celebridades que muitas vezes nós vemos no contexto cristão também, nosso contexto, né? Quanto mais seguidores você quer, busca seguidores, você quer ter visibilidade, ter fama, isso não se encaixa na verdadeira adoração. Então, por isso que a gente toma esse cuidado, respondendo a sua pergunta, para ter a compreensão correta do que é adoração, que infelizmente as pessoas não têm essa compreensão, né? E eu acho eu gosto de fazer essa pergunta, porque, ao meu ver, a música, para mim, é algo muito especial. Eu acho que a música tem um poder tremendo e muitas vezes as pessoas, eh sobe muito o ego por estar fazendo parte de, eu acho que a forma mais eficaz de você alcançar as pessoas é através da música, né. Uhum. E na maioria das vezes a gente vê muitos músicos que
indiretamente sobe para a cabeça. Uhum. Então, ah, eu quis perguntar porque, como eu vejo da importância da música na igreja, e depois eu até quero fazer uma pergunta até sobre música secular, se um cristão normal já precisa ter uma comunhão com Deus, o músico precisa Com certeza. dedicar muito mais tempo O para uma. músico, ele tem uma grande responsabilidade, porque ele está muito exposto, né, ele está lá na frente o tempo todo, está lá, né, então a responsabilidade aumenta, né. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês sobre isso, é que essa cultura de celebridade, de assediar a pessoa, de tratar como artista, como eu disse, não combina com a verdadeira adoração. E quando a gente coloca dá uma ênfase muito grande àquele ser humano, trata como celebridade, e aquele ser humano como eu e você erra, e aí ele erra, ele cai, como todos nós podemos cair, parece que o estrago é muito maior, né, o estrago é muito maior. Então, o protagonista é o adorador, aquele que presta o serviço de adoração. E pensando nisso, falando um pouquinho da nossa trajetória, nós compusemos bastante, ela principalmente compõe bastante, eu faço arranjos, etc. Mas o nosso foco do nosso ministério, sendo bem sincero com vocês, é a educação musical, que é algo que dá frutos, é algo que tem continuidade, né? Então, assim, esse é o nosso foco. Produzimos, compusemos, gravamos, viajamos, mas a nossa prioridade sempre foi a educação. Um caminho que nós escolhemos, que a gente podia, assim, vamos largar tudo e vamos trabalhar, assim, fazer uma carreira solo, como cantora, como pianista. Não foi essa a nossa opção. A nossa opção foi: vamos ser educadores musicais, vamos influenciar novas gerações, que eu acho que é um trabalho que dá mais frutos, às vezes, do que algo muito pontual, uma apresentação musical, um concerto e vai embora. Ok? Então a gente pensa bem nesse lado como educador. Eu gosto. O meu ministério, assim, que eu falo que eu sou apaixonado na igreja, é os Desbravadores. Eu Sim, falo que é uma idade que você consegue plantar muita coisa boa na vida exatamente. deles. E você acha que como um professor, um maestro de música, você consegue plantar sementes ali que ele vai carregar para a vida toda, da adoração a Deus? Com certeza. O ministério de um coral ou de um grupo de louvor, como nós estamos fazendo aí ao longo desse mês, você vai mudando a mentalidade das pessoas que fazem parte, mostrando que aquilo ali é um ministério, fazendo com que as pessoas se comprometam com ele, das responsabilidades que elas têm, como levitas, no caso dos músicos, né. E no caso dos desbravadores, esse trabalho que vocês fazem, que você faz como líder desbravador, muitas vezes não recebe o aplauso, muitas vezes não está nos holofotes, mas realmente, a música pode ser usada na formação do caráter das crianças, desde lá da Grécia antiga, indo para a história um pouquinho, os gregos pagãos, né, não eram cristãos, mas os gregos já tinham essa noção de como a música pode contribuir na formação do ethos, do caráter, da ética da juventude. Então eles tinham músicas lá que animavam os soldados antes para a guerra, tinham músicas para acalmar o espírito, então a música era usada de maneira intencional na formação de jovens. E ainda no contexto educacional aí dos bravadores que você está falando, Israel usava, os pais em Israel usavam a música para colocar na mente das crianças os textos, as verdades espirituais, usando a música como uma ferramenta pedagógica. Só pegando um linkzinho aí nesse assunto, Dan, a música tem um poder tão grande que ele é capaz de disciplinar, ele é capaz de sociabilizar, trabalhar a autoestima. A gente lida com adolescentes também, eu já trabalhei com coral de adolescente, e assim, é uma fase difícil, né?
eles estão aprendendo a lidar com eles, mas ainda não sabem lidar com as emoções que ficam tudo muito mais aflorada, os bravadores, no caso. E a música, olha, é assim, impressionante como a gente pega aquela pedra bruta e a gente começa a lapidar e depois a gente vê o resultado. A gente já viu assim em filmes, por exemplo, aquele filme Mudança de Hábito, Uhum. vocês se lembram? Aham. É um exemplo disso, de adolescentes e jovens Problemáticos. problemáticos que se envolveram com drogas e que estavam assim, os Tem pais, vários filmes que e que a abordam música isso. conseguiu trazê-los de volta e ter trabalhado todas essas áreas que eu disse, né. Inclusive, é comprovado cientificamente que o cérebro, ele é capaz de fazer conexões somente através da música. Ele trabalha os 2 lados do cérebro simultaneamente, a música, ela tem essa capacidade. Então, o que que a gente não pode estar trabalhando com esses adolescentes através da música? Eu sempre falo, o coral é uma forma poderosa da gente ter as crianças e os adolescentes, adultos também, mais próximo de Deus. Uhum. Porque além de estar trabalhando textos bíblicos e mensagens que eles vão levar para a vida deles, porque a melodia, com a função cerebral, ela penetra no cérebro de tal maneira que eles não esquecem das melodias. Eles podem esquecer um texto bíblico, mas através da música eles não vão esquecer. Tem Eu particularmente, toda vez que eu ouço Noite Colorida, eu me recordo quando eu tinha 8 anos de idade, a gente na Você beira da volta no tempo. estrada, preparando para ir para uma social num acamp em, Conceição da Barra, no Espírito Santo, né. E outra coisa que eu acho interessante, e quando você estava falando assim, parece que a minha mente ia voltando assim, no não tão passado, são 9 anos mais ou menos, eu só me lembro do Ezequiel, que era um menino e eu já estava quase chorando aqui, se vocês continuassem conversando e eu aprofundasse minha lembrança nele, eu ia chorar. Eu choro, então. O Ezequiel era uma criança, um adolescente que morava no morro, muito simples, pobre, e gostaria muito, Ezequiel, que você estivesse assistindo a gente, saber que você é inesquecível pra gente. Carol, durante uns 2 anos, Carol chorava quando lembrava de você e suas irmãs. Era uma criança do morro, ele entrou no clube e levava as suas irmãs, Olha Ele tinha isso. acho que uns os 13 anos, 13 anos, ele era o e mais ele era o responsável de levar as irmãs mais novas que ele para a igreja, para o E clube. e levava sábado, domingo, nos cultos de quarta-feira Quarta-feira. ele levava. E um E ele dia, tinha alguns probleminhas mentais, então, assim, mas e mesmo assim ele era o que foi, assim, marcante pra gente foi no dia que ele estava ouvindo "Ao olhar para a cruz", Oh, e gente. ele começou a chorar muito, e eu fui ver se ele estava bem, aí ele falou que a letra da música tocou ele. E essa música, toda vez que eu lembro essa música eu falo: "Rol, você lembra de quem?" Eu Eu lembro de fiquei Ezequiel. aqui quando eu cheguei aqui, porque foi assim, lá na minha cidade, o clube de desbravadores tinha acabado há muitos anos. E quando o Danilo foi para lá, que a gente casou e ele foi para lá, ele reabriu o clube. Ele é o resgatador dos É, bravadores, verdade. exatamente. E Hum. aí esse clube ficou muito cheio de que tinha umas 50 crianças. 52. É. Olha E aí. muitos assim, lá do morro, ou de bairros mais, né, pobres, e a gente amava aqueles meninos. E quando a gente chegou aqui, eu chorava de saudade daqueles meninos. Imagino. Gente, eu falava: Danilo, eu não sinto falta de nada mais, mas como que eu fico aqui sabendo que aqueles meninos estão lá?". Oh, E gente. ele, quando a gente veio pra cá, ele pediu esse Ezequiel, ele falou assim: Me adota, eu quero ser de vocês". Gente, isso pra mim me matou. Aham, E imagino. aí toda vez que eu escuto essa música eu lembro Uhum. dele. E é tipo assim, é muito, vem a imagem, né, a Mas música criaram um traz vínculo, né. isso, e tem músicas, parar de chorar, É. tem algumas músicas que a gente escuta e lembra da nossa infância. Gente, não sei se vocês já devem ter essa experiência, às vezes parece que a gente tá sentindo o cheiro Sim. A música daquilo. cura, Olha, tem é poder de cura. incrível, né, o E como poder da pode adoecer música. também, né. É. Quando você estava falando, eu queria perguntar, como pessoas que estudaram a música,
eu sempre dou uma explicação para algumas pessoas quando eu estou conversando sobre o assunto, eu gosto muito desse assunto, que eu falo que existe a música profana, a música mundana, a música gospel, a música sacra, né? E eu falo que eu particularmente não vejo problema ouvir, não é mundana, é uma música secular, né? Que conta a história da roça, tudo, não está falando de Deus, mas também está contando uma história da roça. E por muitos anos eu ouvia, quando algumas pessoas estavam ouvindo essas músicas, falavam, tá ouvindo essa música do diabo, não sei o que. E hoje em dia eu olho e falo assim, poxa, mas ela não está falando nada demais, está falando, contando uma história, né? Qual é, não sei se entra dentro do conhecimento de vocês, mas como você vê essas Classificação classificações de música na e vida do como ela Vida do pode cristão. interferir na vida do Tem cristão? música Perfeito, para todos os perfeito. segmentos. Sim, e inclusive Pablo já completa também que o louvor o louvor e a adoração, do jeito que você falou que ela trabalha na mente, não na mente, no cérebro, se a música secular ela tem o mesmo efeito ou os estudos mostram que a música cristã trabalha de forma diferente? Uhum. Vamos lá. Você fez uma pergunta inicial. Vamos voltar na educação rapidinho Eu aqui. queria só pegar um link antes de você explicar, porque eu acho que o Pablo vai explicar bem isso aí. Mas antes, eu queria só pegar um linkzinho que vocês falaram do, como que chama o garoto? Ezequiel. Ezequiel. Na musicoterapia, a música, é comprovado cientificamente que a música, ela alcança muitas melhoras a pessoas que têm alguma deficiência. Eu, por exemplo, trabalhei com uma senhora que tem Alzheimer. E ela se esqueceu de familiares, de filhos, mas a música ela nunca esqueceu. E a gente começava a trabalhar músicas novas, eu criei músicas para ela, que falavam o nome dela, da vida dela. E aí, quando eu retornava na casa dela, ela ia lembrando das músicas, ela nunca esqueceu. Esse é o poder da música, independente se é sacro, se Isso. é secular, Música é música. música é música. O poder da música, ele é muito grande, independente se é espiritual ou não, certo? Agora o Pablo vai te responder isso aí. Então, nós vamos voltar lá atrás, tentar responder as duas. Você fez uma pergunta na área da educação, né? As duas numa só. A educação musical é tão importante no nosso contexto cristão, vamos dizer assim, não só adventista, cristão, porque ela vai, de alguma maneira, refinando o gosto musical das crianças. Porque, infelizmente, agora entrando na segunda parte do que você falou, infelizmente, as novas gerações, e nós que somos adultos, nós muitas vezes somos reféns da música midiática que chega pela internet, pela televisão. Uma música com uma qualidade bem questionável, uma música fraca, que não edifica, que não constrói, que não ensina. E se você educa uma criança desde pequeno, musicalmente, ela se torna mais crítica, no bom sentido da palavra, uma visão crítica. Não é qualquer porcaria que ela recebe, nossa, que música boa. Não, isso aqui não é música, não. Por quê? Porque ela aprendeu, ela foi musicalizada. Né? Então, é um desafio que nós temos, e eu acho que Ela teve é, o referências. Ministério dos Desbravadores, ele cumpre essa função educacional, de formação, né, complementando muitas vezes o que os pais não conseguem oferecer, né. E a gente como igreja tem um gap, às vezes você consegue ali na idade infantil manter a criança na igreja, depois ela cresce um pouquinho e ela sai dos caminhos do Senhor, e nós temos esse desafio. Agora voltando agora à questão da música secular. Concordo com você. Existe música secular de boa qualidade e secular ruim, né. Então existe música religiosa boa e ruim Ruim. também. Existe música antiga boa e antiga ruim.
existe música moderna contemporânea boa e ruim também. Então não é a data de composição que determina a qualidade de uma música. E nem se ela é secular ou cristã. Apesar de que se não tiver conteúdo, não adianta dizer que é cristã, porque não é cristã, né? Pois é. E nós cremos eh eh, na mensageira do Senhor, Ellen White, que ela dá algumas orientações sobre os critérios da escolha da música secular. Existe música secular boa, como você disse, que não ensina nada de errado, que não fere nenhum princípio bíblico que nós como cristãos cremos, né, músicas que falam sobre a natureza, a música A erudita, música cultural os grandes de cada região a também. música regional, Você falou da Eu né, roça, falo muito a música a sertaneja tipo raiz. raiz, né? É. Que conta o dia a dia ali da Que roça. expressa a cultura, no nosso caso aqui, brasileiros, né, o Brasil é um país continental, tem aí estilos musicais diferentes, povos, nações ali presentes. Agora, eu tenho alguns critérios para escolher a música secular também, né. Então, por exemplo, se é um tipo de música que vicia, que causa dependência, que fere, por exemplo, os meus ouvidos, aqueles jovens e nós, às vezes, adultos também, que ficamos com fone de ouvido horas e horas e horas num volume, aquilo ali compromete a minha audição, né. Se é um tipo de música que me tira um pouco o estado racional, que tem músicas que são tão repetitivas, e aí aquilo associado com o consumo de bebidas alcoólicas, com o consumo de drogas, a música tem esse poder de comunicação que a Ju falou e nós falamos em vários momentos, então e ela pode mudar o comportamento. Se ela me escraviza, dependendo até se de ela batida, né. causa dependência, ok? Agora, eu posso ouvir músicas seculares bem selecionadas para o meu dia a dia, então nós temos uma visão muito equilibrada com relação a isso, como cristãos e como adventistas, nós não somos, assim, taxamos, só podemos ouvir música da igreja tal, tem que ser, não pode ser, não, da igreja tal, só podemos cantar músicas do inário. Não. Então, assim, esse equilíbrio, esse bom senso, essa compreensão, né? Um outro problema, por exemplo, se aquele tipo de música que eu estou ouvindo, ela me faz gastar, a pessoa fica tão viciada, fica tão, ela admira tanto uma cantora, por exemplo, uma determinada cantora de música secular, que aquilo vai influenciando o comportamento do jovem, da jovem, é um problema, né? Idolatria, né? Entra a questão da idolatria, né? Quem é a única referência que nós temos? Quem é o nosso modelo a ser seguido? É a cantora fulana de tal ou é Jesus? Então, assim, esses princípios que a gente deve utilizar na escolha da música secular. A gente entende que nós somos cristãos 24 horas por dia, né? Vivemos a vida de adoração como adoradores 24 horas por dia. Mas tem momentos, sim, que eu posso ouvir uma música no meu carro, uma música instrumental, uma música que não fere nenhum princípio, né, da nossa cosmovisão cristã, né, da nossa cosmovisão bíblico-cristã. Então acho que o equilíbrio e bom senso, e com certeza, Dan, quando você busca Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele vai te dar o discernimento para você escolher a música boa. Você consegue olhar e enxergar, né? Sim. Eu sempre lembro um dizer, até hoje eu não sei dizer se é verdade isso ou não é, né? Mas toda vida eu ouvi falando que ele disse isso e eu estou repassando. Se for mentira, foi o que eu ouvi, me desculpe. Mas que o Kim, da banda Catedral, ele falou bem assim: a pior raça é os crentes, porque basta a gente colocar lá gospel, eles ouvem qualquer porcaria Porcaria. e acha que está adorando a Deus. E Exatamente. eu gostei muito disso, já tem muitos anos que eu ouvi, esse comentário, na época nem tinha internet, assim, fácil, né, Aham. mas eu achei muito interessante isso, porque é mais ou menos por aí. Carol mesmo, ela tem um ouvido muito sensível. Tem vezes que eu estou ouvindo alguma coisa assim, ela fala: "Pelo amor de Deus, tira isso, porque isso já está me dando dor de cabeça". E às vezes a gente acha que a gente está ouvindo uma coisa que está adorando a Deus, Perfeito. O mas é mesmo uma coisa critério
que você tem para escolher a música secular, você tem que ter para escolher a música religiosa também. É isso mesmo. Aquele excesso de repetição. Muitas vezes entram Uhum. doutrinas não bíblicas de maneira muito sutil. Ah, de Jesus, então pode tudo. Não, essa que é a visão crítica saudável que eu disse. Poxa, você tem uma visão que isso aqui não, isso aqui tá dizendo que é gospel, fala de Jesus, mas isso aqui tá errado. Então você tem que ter essa visão Você está ferindo os seus Às princípios. para vezes, selecionar. a música, ela tem uma certa poluição sonora de tal maneira que você não consegue distinguir nem a letra, né, porque aquilo fica um barulho, é difícil. Eu falo, direto isso acontece com a gente. Ele gosta de um tipo de música, vários tipos de música. Eu Uhum, gosto de vários tipos de música. Eu gosto mais do que ele, inclusive. uhum. Mas tem algumas músicas gospel, né, que a gente chama de gospel, que não dá pra você, não dá, gente. Você ouve 1 minuto, 2. É muita informação. Gente, quando tá acabando a música, eu falo: "Eu não consegui nada, Processar, eu você não não consegue consegui". processar. Não absorveu nada de útil. Não extraiu nada. Espremeu, não saiu nada. Mesmo sendo uma letra bacana, o instrumento é tão alto, é tão difícil de, eu não sei, porque você tem músicas que são alegres, que te fazem, pensar naquela letra e você sente que você tá realmente vibrando. Uhum, Mas tem músicas que são músicas alegres que você não tô fazendo nada aqui, uhum. eu só tô no batidão. E tem músicas, né, então assim, a gente tem que ter muito cuidado Exatamente. e saber o que você tá, porque não que ela seja alegre, agitada, aquilo tem que te levar a pensar no propósito daquela música, Perfeito. entendeu? No que você falou aí, Cacá, eu até anotei aqui para não esquecer, eu costumo pensar assim, Jesus foi um professor, o melhor professores, digamos, igual a ele, tá difícil de encontrar, porque a linguagem dele era tão prática e tão simples, que ele alcançava o coração das pessoas, dos seus seguidores. Ele adaptava as palavras ao cotidiano das pessoas. Então eu acredito, assim, que a música para edificar e elevar, ela precisa ser simples. Ela não precisa de muita coisa. Ela precisa ter uma letra de preferência que seja texto bíblico, porque os textos bíblicos são fortíssimos, e uma letra simples, uma melodia simples, um refrão, e aquilo ali vai fazer com que a pessoa se conecte com Deus de maneira, e ela já se eleva, e aquilo preenche o coração dela, e ela vai alimentar daquilo. Agora, essa simplicidade que eu estava falando, muitas vezes é confundida com excesso de repetições. Então, uma das características dessa música, às vezes, que a gente se incomoda, é um excesso de repetições que para de apelar a razão. Então, é um grande desafio, né, a música que ao mesmo tempo toque os nossos corações, mas que nos faz também pensar, nos faz refletir, que traga alguma verdade que me ajude, que me alimente, me fortaleça para a minha caminhada, né. Então, esse é o desafio, muitas vezes. Muito sobre essa música simples. Eu, algum tempo atrás, eu compus muito música mais elaborada, mais harmônica, com várias partes e com várias formas, sabe, porque eu queria fazer música mais cult, uma música mais rebuscada, mas não é todo público que assimila essa música. E ultimamente eu tenho precisado buscar referências, e eu tenho, inclusive, eu vou até falar, é o estilo que eu tenho ouvido muito, tenho gostado muito, porque é uma música de oração, que é o worship. Tem vários estilos de worship. Então eu estou tentando encontrar um equilíbrio de fazer um worship que seja simples, que a melodia alcance o coração, esteja, a pessoa sinta a emoção, sabe, porque a música ela tem que ser sentida. Quando você está louvando a Deus, você tem que ir direto no seu coração. Pode ser uma coisa mecânica, então esse é o desafio. E ela tem uma letra que edifique, que vai te levar para os pés de Jesus, e que de preferência tenha letra de Bíblia. Aham, É difícil, né, aham. uma grande É, responsabilidade, mas eu tenho buscado a música. sim. É interessante, tem música que você está ouvindo, está cantando, está chorando, porque você repetiu sem prestar atenção, assim, rápido. Assim. É. Tem um caso muito interessante, e eu sempre gostei de
sobre música, foi um fato que aconteceu logo que eu batizei, né? Para assim, a gente estiver acompanhando a gente, fui criado. Minha mãe aceitou a mensagem quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade. Ela me levou para a igreja dos 3 até aproximadamente meus 11 anos, quando meu pai faleceu. Eu fiquei dos 11 aos 21 anos fora da igreja. Mas eu acho muito interessante que Não praticamente os princípios básicos, assim, mesmo estando fora da igreja, bebendo, eu respeitava algumas coisas. Eu nunca consegui comer carne de porco. interessante, né? Nunca consegui. Ele fazia churrasco, mas eu não comia carne de porco. E nessa época, tinha uma banda de rock que eu ouvi muito. Quando eu me batizei, eu tentei parar com essas coisas, até mesmo para mim, com um amadurecimento, né? Eu achava que não era o momento. Uhum. E uns 2 ou 3 anos depois que eu havia batizado, que eu achava assim, que eu estava bem, tal, eu saí com meu irmão estava trabalhando num bar, eu saí com meu irmão, conversando com ele, estava passando músicas, momentos, assim, eu estava de boa, conversando com ele, não tinha problema nenhum. Pensa que não, o cara começou a tocar ao vivo uma das músicas que eu ouvia. No momento que começou a tocar, meu olhar saiu do meu irmão e eu já comecei a olhar as mulheres que estavam do meu lado, que até então não tinha percebido. Perfeito. Você falou uma coisa E ele importantíssima. começou a tocar música, meu começou a virar assim para a mulher e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a fiquei assustado com o poder que quando eu ouvi a música, eu tirei o olhar do meu irmão e fui olhar para o Esse, É boa. não, mas eu olho para você, velho. esse é um dos problemas sérios da música secular. Porque dependendo da estrutura, a gente perde a sensibilidade espiritual. O que é pecado, o que é errado, passa a não ser. Ah, não tem problema, não, deixa eu olhar, igual você, deixa eu olhar para, né? Então, Tirando o que ela precisa. se aquela música tira a sua sensibilidade espiritual, é um problema. E a gente tem adolescente em casa, a gente percebe claramente isso. Quando ele fica ouvindo determinadas músicas, em algum momento a gente percebe já o próprio comportamento diferente, né? Então a gente realmente tem que ter muito cuidado. E nós cristãos, no caso, por exemplo, eu nasci na igreja, ela nasceu na igreja, a gente às vezes não tem essa percepção, a gente, às vezes nós somos ingênuos. Ah, isso aqui não vai me prejudicar, não. A gente não conhece muito determinadas coisas e às vezes agimos de maneira ingênua. Eu posso falar uma coisa? Pode. Eu posso estar sendo até um pouco arbitrária e, assim, falando algo que de repente não seja legal, mas eu penso que para mim, eu sou mãe, eu já tenho uma certa idade, uma certa maturidade. Eu, Juliana, eu penso comigo que eu preciso ouvir músicas que vão me elevar. Porque no nosso cotidiano, assim, a gente luta contra o pecado, dia e noite, certo? Somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa, ela é muito forte. E é claro que existem músicas seculares que têm o seu ponto ali naquele momento, mas eu acho que a gente precisa estar no carro, tá indo para o trabalho, a gente precisa ouvir mais A Deus, presença de Deus, precisa ouvir mais eu Deus, diria, porque a gente perde muito tempo nas redes sociais, a gente perde muito tempo, a gente tem tempo gasto com coisas seculares demais, e a gente ouve coisas muito pouco. Eu acho que a gente precisa ouvir mais coisas de Deus, porque a música é capaz de tirar de um caminho que você está indo. Ela é capaz disso. E, olha, eu não sei se tiveram essa experiência. Deus colocou canções na mente. Passei por um momento, um tempo atrás, de ansiedade. Deus colocou em mim, ordinário, aquele, oh, não tem mais sou contigo, meteu o piloto até o fim. Gente, eu fiquei impressionada como Deus foi capaz de fazer isso comigo. Ele me acalmou. Então, assim, no mundo que a gente vive, a gente está buscando
coisas que, ao vento, que vão se perder, a gente perdendo tempo. Então, acho que a gente precisa ouvir mais. Então, resumindo para nossa audiência, não somos radicais em relação a ouvir uma música secular em algum momento, mas precisamos ter critérios nessa escolha e precisamos lembrar que Jesus está em breve, está às portas, está voltando. Né? E a gente às vezes não tem tempo nem de pensar, nem de ler nossa Bíblia, de estudar nossa lição, e a gente fica muitas vezes perdendo tempo em coisas que não edificam, e devemos pensar mais nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Só para Finalizar? só para dar mais um toque aqui, que isso mexe muito comigo, porque eu gosto muito de música. Quando eu conheci Carol, eu cheguei para ela e falei bem assim, olha, no dia que você ouvir eu escutando isso, saiba que eu tô meio depressivo. Então, cuida de mim, porque eu tô mal. Uhum. E era automático, não era que eu colocava porque eu estava mal. Quando eu começava a ouvir, é porque eu já estava mal. Aí ela chegava para mim, amor, você tá bem? Tô bem, por quê? Porque você tá ouvindo isso. E aí eu me tocava que eu não estava tão bem. Eu achava que eu estava normal, né? Uhum. Mas automaticamente, porque março é aniversário de morte do meu pai. E eu percebo que quando chega março, o meu estilo de música muda, Olha isso. muita coisa vai mudando automático. Eu tô numa vibe que eu ouço, a gente ouve muito podcast, mas parece que vai chegando um momento que, meio que um dependente químico, eu sinto necessidade de ouvir umas músicas. Eu falo assim, Deus usou uma música mundana para minha conversão, né? Quando, na minha época de molecagem, a gente tinha a mania de escrever com errorex nas paredes, né? Corretivo, escrever nas paredes. E uma vez eu escrevi num orelhão, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz, uma letra de Renato Russo. E escrevi e saí, passou alguns dias depois, eu voltei. Quando eu voltei, olhei no orelhão, alguém completou, entre parênteses, assim, essa luz é Jesus. Olha, naquele momento eu falei, caraca, o que eu estou fazendo? E eu comecei a refletir, e eu acho que aquele ponto, eu enxergo na minha vida que aquele ponto foi um ponto de virada. Eu escrevi uma parte de uma música de Legião Urbana, e outra pessoa que até hoje eu não completou, e aquilo mexeu comigo. E sempre que eu ouço essa música, eu falo, essa música foi um ponto, essa música foi Na um verdade, ponto de conversão. essa frase é isso, né? Quando tudo está perdido, existe uma luz. Essa luz é Jesus. E não tem para onde ir. Eu acho que o Renato Russo está pensando nisso. Sim. Eu não tenho certeza. Porque Eu eu acho que ele está pensando nisso. Porque que luz é essa, né? não posso nem entrar no empolgo, porque eu gostava muito dele, das músicas dele. Deus usa os mais variados instrumentos, né? Deus usa os mais variados instrumentos, então a gente, até uma música secular, né? E para você ver como isso é subjetivo, né? Que a mesma música, ela pode criar efeitos, sentimentos, trocar sentimentos diferentes nas pessoas. Então, isso torna essa nossa discussão tão complexa, Muitos né? Que a mesma música pode ter um significado negativo para a Karina, para a Carol, e positivo para você. E assim e vice-versa. Porque muitas vezes depende um pouco da busca que você tem. Você começa a ouvir com sensibilidade algumas palavras que para outros, como é que fala? Surtiu? Surtiria Outro surtiria uma conotação, para uma Isso. pessoa que está na música tem outro. Né? E os elementos tem significados, cada um, né? Isso aí chama semiótica. Isso é uma coisa bem complexa, que esse processo de fruição musical. Às vezes uma guitarra na igreja, uma guitarra pode ser para um adorador, que legal, um instrumento super rico,
tem um timbre, mexeu comigo. Agora, para um cara que se converteu, que era guitarrista, ele vê a guitarra, aquilo incomoda. É. Então, para cada um, então isso está no nosso trabalho como músico desafiador, né? Como alcançar as pessoas com essas diferentes, com esses backgrounds, com essas experiências diferentes que cada um tem. Então, A isso música é torna poderosa. a linguagem musical tão complexa, tão diversificada, tão difícil de lidar, mas ao mesmo tempo tão poderosa e tanto que pode alcançar tantos objetivos e tocar corações e transformar e tanta coisa. Ô Dan, e muitos músicos, até seculares, eles tiveram acesso a igrejas e até o evangelho. A gente pode dizer aqui vários, o Michael Jackson, Whitney Houston, muitos O Elvis, né? músicos, o Elvis, eles vieram da igreja, de coral, eles começaram lá na base da igreja. E eles carregaram com eles na vida, né? Eu não sei se até o final da vida deles, se eles se converteram realmente, mas a gente não conhece. A gente assiste muito programa musical, Eu ia falar isso agora. então fala. A gente assiste, eu assisto muito, muito programa The Voice, Aham. American Got Talent, esses Aham. programas aqui. Aham. E a maioria dos cantores, Vieram do jurado vai perguntar assim: como que você começou a cantar? da igreja. Qual é a maior? Na igreja. Eu E cantava na igreja, eu na cantava no mai coral, eu na mai cantei junto, eu solava. na Gente, maioria das vezes quando Carol começa a ouvir, ela fala: "Essa aí cantava na igreja". é, E é batata, quase sempre. é um O tem um estilo. estilo, né? O coral é uma escola de. A gente fala, a gente brinca com os meninos lá, que o coral é uma escola de canto 0800. Uhum. Porque muitos querem começar com o microfone na boca, mas não é assim. Grandes músicos, até brasileiros, Leonardo Gonçalves, Laura Morena, esses grandes músicos nossos aí, brasileiros, cantaram no coral. Coral. E lá eles cresceram, hoje eles são solistas. Uhum. Essa questão é muito. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar horas e horas falando. É um tema muito complexo, né? Importante, porém complexo. E eu queria agradecer vocês por terem vindo aqui. Faz assim: É. "Ah, A gente Foi faz muito. a segunda etapa depois, né? podemos". Acho que a gente tem que marcar a próxima vinda de vocês e já marcar o podcast. Não, pode ser antes de ir embora também. Mas foi muito bom. Eu quero É agradecer. quarta-feira ainda, É. segunda, terça-feira, tá perto. Eu agradeço vocês dois, de novo, pela dedicação lá na igreja, com o nosso louvor. Lindo, eu tô assim, muito feliz de ter participado e ter aproveitado esses momentos com vocês. Inclusive, você tem uma voz maravilhosa. Não, mas Já cantou aqui no Por isso que podcast, não? Por isso que ela me conquistou, porque a voz dela, ela me cantou, aí eu Afinadíssima e tem um timbre lindo, lindo. um dia eu faço uma aula de canto e chego lá. Mas eu quero agradecer vocês e para finalizar, ah, com chave assim de ouro, eu queria que finalizasse vocês falando como que a música ajudou na sua caminhada espiritual, como isso te permaneceu firme e uma orientação para quem estiver nos assistindo, como já falou um pouco de como escolher a boa música, né? Mas os cuidados que deve ter com o que você ouve, com o que fala também, porque quando você canta, você repete alguma coisa, é bem interessante, porque eu passei praticamente a minha vida toda cantando uma música e nunca tinha percebido, e eu acho que foi quando eu conheci Carol, que eu já tinha parado de ouvir a música, quando eu fui ouvir a música de novo, eu falei: "O quê? Eu passei a vida toda cantando isso?". eu quero falar só uma coisa rapidinho, e a gente tem que acabar. Mas nos Desbravadores faz parte, né, Tem sempre um cântico no coração. sempre um cântico no A coração. Você a Ju tirou é, já E sabe uma coisa, sempre que eu tô lá no meu trabalho e às vezes eu tô chateada ou eu tô cansada, gente, eu começo a louvar. cantar. Quando eu comecei a fazer isso, mudou tudo pra mim. Antes eu ficava chateada de estar lá, é cansativo. Hoje em dia, quando eu me sinto assim, eu começo a cantar um hino, Sim. o que vem na minha cabeça naquele momento. E isso é muito importante, me dá muita força. Uhum. Então, assim, suas últimas palavras, quais as considerações finais para nós aí? Então, eu vou falar aqui, depois o Pablo fecha.
Eu sempre falo que a música me fez. Eu sou Juliana hoje por causa da música. Eh, e a música, por eu trabalhar na igreja, graças a Deus, eu estive sempre perto de Deus, porque eu sempre fiz músicas para Deus, então eu tenho esse privilégio, né. Outras pessoas não tiveram, porque nem trabalham, mas, assim, eu tive esse privilégio e graças a Deus, e também ao mesmo tempo uma responsabilidade. Mas a minha frase é realmente essa daí, viu? Ter sempre um cântico no coração. Tenha sempre uma canção no coração. Eu vou parafrasear uma autora que diz que a música é um dos meios mais eficazes para alcançar o coração. Quantas vezes as pessoas estão deprimidas, prestes a se desesperar, vem à mente delas uma melodia, um refrão, uma letra da sua, talvez da sua infância, ensinada na sua infância, e as tentações perdem o seu poder, a vida assume novo significado, a pessoa se sente confortada e fortalecida pela música. Então, essa autora sintetiza bem o poder da música, que nós possamos, assim, realmente desfrutar desse poder e buscar orientação divina para escolher a música certa, para o momento certo, né, e que a gente possa usar também a música na missão. A música é uma poderoso instrumento para tocar os corações das pessoas, né. É isso A aí. música, às vezes, ela substitui um sermão. Uhum. Não precisa nem de ter pregação, né? É, verdade. Então, para acabar, Muito obrigado mais uma dessa vez, vez. Deus escolheu o cântico que vocês vão ter no coração, e tem esse cântico mesmo, porque faz toda a diferença na vida da gente. E até Então, o pessoal, próximo procure a gente lá no Instagram, KidCast. podcast. Não tem muito vídeo não, mas logo, logo Carol vai postar um monte. Siga a Juliana, siga o Pablo. Quem é que E posta siga mais, a amor? universidade também, né? A gente vai colocar o Instagram da universidade, Faculdade. tá bom? E quem quiser saber mais sobre atividade física também, segue Carol, que é musculosa aqui. Tô nada. Beijo. Até o Muito próximo. obrigado, até o próximo. Bye, bye.